Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui a uma aula onde estarei apresentando algumas propriedades de potenciação, dando início a essa explicação dessa operação matemática, né? Então, primeiro, o que é potenciação? Potenciação nada mais é do que multiplicações repetidas. A definição geral de uma potenciação é: nós temos uma base, vamos colocar essa base como 2, e temos um expoente. Através dessa base e desse expoente, nós estamos indicando quantas vezes nós iremos multiplicar o 2 por ele mesmo. Então, nesse caso aqui, nós estamos multiplicando o 2 por ele mesmo 5 vezes. Logo, faremos 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo isso, a gente vai 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, aqui nós temos o seguinte: a base. Aqui nós temos o expoente e aqui nós temos como resultado a potência, que é o que leva ao nome da operação, potenciação, tá? Então, essa operação, se nós formos pegar uma definição geral, sem ser por número, usando letra, né? Uma questão mais generalizada, então nós teremos a base, o expoente, onde nós teremos a base sendo multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes do expoente, né? Então, é o b multiplicado por ele mesmo, e vezes, e isso vai ser igual à potência. Muito bem. Então, aqui a gente só precisa sempre relembrar potência para a gente guardar na cabeça. É sempre multiplicação repetida, do mesmo modo que multiplicação é sempre soma repetida. E é claro, conforme a gente vai fazendo exercícios, nós vamos guardando na nossa memória certos resultados. Então, quando a gente fala 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, etc., de números maiores, a gente vai acabar memorizando. Então, quando a gente fala de propriedade, estamos falando de algo próprio dessa operação. Do mesmo modo que na multiplicação nós temos a distribuição, a distributiva, né? Propriedade distributiva. Na potenciação nós temos propriedades específicas. A primeira delas, nós podemos chamar de propriedade da multiplicação de potências. Então, nós temos a multiplicação entre duas potências de mesma base. Vamos dizer assim que nós temos 2 à quarta vezes 2 ao cubo. Isso daqui, de modo geral, generalizado, nós vamos ter o quê? O 2 elevado a 4 mais 3. É isso que a propriedade diz. Logo, nós temos que é 2 elevado a 7. Se a gente generalizar, né, pegar a, de modo generalizado, usando letra, né, nós vamos ter que uma base elevada a um expoente x vezes a mesma base elevada a um expoente y, nós vamos ter então essa base e somos expoentes. Então a gente, basicamente, quando tem a multiplicação, a gente conserva a base e soma os expoentes, né? Quando a base é a mesma, tá bom? E há uma multiplicação aqui. Por quê? A gente, né, tem que se perguntar por que que isso acontece? Porque, em resumo, se nós utilizarmos a definição para abrirmos essa operação, essas operações, nós vamos ter o seguinte: dois, no primeiro lugar, o 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2, né? É o 2 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E aqui o 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é o 2 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. No fim, nós temos o que, na verdade? O 2 sendo multiplicado por ele mesmo, nesse tudo aqui, 7 vezes, certo? Então é por isso que nós, quando estamos fazendo aplicamos essa propriedade, esse é o motivo. É porque, na verdade, quando nós abrimos tudo, nós temos, na verdade, 2 elevado a 7. Porque nós temos o 2 multiplicado, sendo multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Ok? Então, esse seria o motivo da, da propriedade acontecer. A segunda propriedade é o oposto dessa primeira. Então, nós temos, ao invés de uma multiplicação, uma divisão. Eu não vou usar o 2, não, vou usar o 3 como base. Vamos pegar o 3 aqui. 3 elevado à sétima sobre 3 elevado à quinta.
Então nós temos uma divisão e pode estar aparecendo desse jeito ou pode estar aparecendo desse jeito aqui, tá? E depende do exercício. E o que que acontece? Quando nós temos isso, o que nós temos na realidade é 3 elevado a 7 menos 5. Então, se nós temos duas potências que estão se dividindo, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes, tá? Poderia estar o 5 em cima ou 7 embaixo, enfim, mas é sempre o primeiro menos o segundo, ok? E, de modo generalizado, nós poderíamos colocar assim, né? Ou, como eu já falei, do outro modo, dividido assim, e aí vamos ter o b elevado a x menos y. Bom, nesse caso aqui é 3 ao quadrado, né, que é 9. Muito bem. Por que que isso acontece? O mesmo motivo. Vamos aplicar a definição e vamos descobrir. Então aqui a gente vai ter 3 elevado a 7. Então é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 3 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. E aqui o 3 4 e 5 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Aqui, se a gente já tem um conhecimento de fatoração por números primos, nós sabemos que se nós fatorarmos, se nós simplificarmos por 3, né, 5 vezes, nós vamos ter a mesma resposta. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Isso é igual a 9. Se nós fizermos a multiplicação, que seria uma outra possibilidade de demonstrar que essa propriedade é verdadeira, né? Então nós vamos ter 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Então 3 à quarta, 81. 3 à quinta, 243. Aí 3 à sexta, 243. A gente vai ter então 729. E 729 vezes 3 a gente vai ter é, 20 29 mais 29, 58, mais 29, 87, então 2187, ok? Então a gente vai ter em cima 2187, se nós fizermos todas essas multiplicações, e embaixo o vezes 5 a gente já sabe que é 243. Se nós dividirmos esses dois números, né? Aí você pega a calculadora que você tem aí, ou veja depois e faça a divisão, mas vai dar exatamente 9, que é 3 ao quadrado. Ok? Então aqui a gente vê de diversas formas a demonstração do motivo ou do porquê essas propriedades darem certo. Dessa daqui nesse caso, né? E aí a gente vai ter uma terceira propriedade, né? Aqui eu estou apresentando as propriedades mais simples para vocês, tá bom? Primeira parte do vídeo, porque é mais fácil nós separarmos o nosso estudo em partes. E aí depois a gente vai resolvendo alguns exercícios para treinar isso que a gente estudou. Muito bem, essa terceira propriedade, a gente vai pegar o quê? Vamos pegar aqui o 5 ao quadrado elevado à quarta. Ou seja, nós temos aqui, na verdade, potência de uma potência. Percebam que isso daqui é diferente, né, disso daqui, ó, tá? Nesse caso aqui, o parênteses está indicando que o 5 ao quadrado está sendo elevado à quarta. Nesse caso aqui, o que está sendo elevado à quarta é só o 2. Então aqui a gente vai ter a propriedade que é justamente o que a gente está estudando, né? Potência de potência, tá? Então aqui a gente tem o 5 ao quadrado e o 5 ao quadrado elevado à quarta. Então, na verdade, a gente tem o quê? 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso aqui a gente, basicamente, a gente vai fazer o quê? Essa propriedade nos diz que quando nós temos potência de uma potência, nós temos basicamente a multiplicação dos expoentes. Então, isso aqui nada mais é do que 5 à oitava. E que é de fato, ó, se nós olharmos aqui, nós temos agora a propriedade da multiplicação, mesma base. Então, a gente vai somar os expoentes. Então, nós vamos ter basicamente 5 elevado a 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, 4 vezes 2. Ou 2 vezes 4 dá na mesma, né? Então, 5 elevado a 2 vezes 4. Ou 4 vezes 2. E isso é igual a 5 oitava.
Muito simples, né? E se a gente abrir usando a definição, a gente vai descobrir que, de novo, é 5 a oitava de fato que acontece. É diferente desse daqui, porque 2 a quarta é 16. Então, quando nós elevamos o 2 à quarta, nós vamos ter 5 a 16, que é, na verdade, a gente vai ter 8 5 a menos, ou seja, vamos ter uma quantidade de multiplicações entre 5 menos, a menos do que nós temos aqui, de verdade. Ou seja, são duas coisas diferentes aqui. A gente precisa sempre saber ler matematicamente o que está acontecendo. Aqui, a potência, o expoente aqui do 4, ele está elevando o 5 ao quadrado. Aqui, como não tem nada indicando, esse 4 aqui, ele está elevando só o 2, tá bom? Porque tá lá elevando ali, tá bom? Então nós temos aqui a última. Se a gente for generalizar, né, como uma fórmula, nós vamos ter então que a base é elevada a x e essa potência elevada a y, nós vamos ter então basicamente a base v elevado a x vezes y, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Deixem aí o curtir. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Compartilhem com quem tem dúvidas sobre as propriedades de potenciação. Qualquer sugestão, qualquer outra coisa que vocês tiverem para comentar, fiquem à vontade. Sou um livro aberto e estamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau.